Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. O Conselho Nacional de Justiça aprovou recentemente a regra de gênero para ampliar o número de mulheres na magistratura. De acordo com dados do CNJ, entre as pessoas que ocupam cargos de juízes, 60% são do sexo masculino e 40% do sexo feminino. A desigualdade é ainda maior na progressão da carreira para os cargos de desembargadores, com 77% das vagas ocupadas por homens e apenas 23% por mulheres. Ou seja, quanto mais alta a corte, menor a representatividade feminina. E hoje, no Ponto de Vista, nós vamos saber o que muda com a nova regra de gênero e também saber as razões da representatividade feminina ser ainda tão baixa no judiciário. E para isso, vamos conversar com a advogada e professora de Direito, Lígia Mafra. Lígia, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada, Thelma. Agora, Lígia, como era antes e como é que fica agora com essa regra que promove a paridade de gênero no preenchimento de vagas para juízes? Essa regra de preenchimento, dessa promoção de juízes para os tribunais de segunda instância, elas são feitas com critérios alternativos. Uma vez que tem uma vaga, vai com um critério, com o outro, vai o outro critério. São antiguidade e merecimento. Então, essa é a forma que sempre teve, é a forma que a nossa Constituição estabelece que deve ser feita a promoção dos juízes. Então, tem uma lista de antiguidade, então os mais antigos na carreira ocupam essa lista, que é contada pelo tempo que ele está ali exercendo a magistratura, e fazem as listas de merecimento, que tem alguns outros critérios específicos, mas em regra são aqueles juízes que se saem melhor ali no exercício, na sua vara, enquanto estão exercendo a magistratura de forma geral. E os que têm melhor produtividade, que atendem melhor os requisitos, melhor trato, que são mais elogiados, esses normalmente integram as listas de merecimento. Então, são alguns critérios mais subjetivos, não é completamente objetivo como de antiguidade. Antiguidade tem mais tempo de carreira, você vai subir na lista. No merecimento já leva em conta outros fatores. Como que fica agora? Depois dessa aprovação dessa mudança normativa pelo CNJ, essa lista de merecimento, ela vai ser desmembrada em duas. Uma lista será feita só de mulheres e uma outra lista será mista. E aí, como é que vai fazer na hora da promoção? Se nessa lista só de mulheres, eu tenho ali naquela lista de merecimento uma vaga que foi aberta, a última vaga foi aberta para homens, então a próxima vaga tem que ser aberta para mulher. Eu vou lá naquela lista só de mulheres, se não tiver na lista mista as mulheres para comporem ali a lista de merecimento. Na próxima lista, que vai intercalar com o homem, eu posso ir para a lista mista normalmente. Então, vou normalmente vou ter que fazer esse intercalamento aí entre homens e mulheres na hora de fazer a promoção por merecimento. A antiguidade permanece como estava. Pois é, isso de uma certa forma, elimina um pouco, as possibilidades de um certo corporativismo masculino nessa promoção por merecimento, não? Como esses fatores são um pouco subjetivos, pode ser que os juízes que são reconhecidos sejam só os homens, porque essa questão do reconhecimento também passa por esses critérios, por essa noção da sociedade de quem merece esse reconhecimento, Acho que a própria palavra diz isso, o merecimento. Então, as mulheres tendem a ser menos reconhecidas. Com essa alteração, existe voltar o olhar para essa lista de mulheres, para que elas também possam ser vistas pelos colegas, pelos desembargadores na hora de comporem as listas. Agora, o que realmente estava sendo reivindicado pelas mulheres é que esse critério de paridade também valesse para as promoções por antiguidade. E, infelizmente, isso não foi aprovado na hora de se buscar um consenso para a aprovação da norma. Isso, de uma certa forma, frustrou um pouco as expectativas? O argumento que foi trazido para não ser isso aplicado na antiguidade, ele foi um argumento técnico, seria uma violação constitucional, porque
Antiguidade é o tempo, é um critério objetivo. E como a Constituição estabeleceu a antiguidade desta forma, como critério objetivo, o conselheiro que levantou essa divergência em relação à antiguidade, ele fala exatamente nesse sentido. Fala assim, olha, como é que eu vou dormir mais antigo na lista e amanhã eu vou acordar e não vou ser o mais antigo da lista? Né? E aí eu poderia ter várias discussões em relação, tem quem defenda que a lista, ela constitui um ato jurídico perfeito, que não é uma mera expectativa. E a lista de antiguidade ela vai servir para várias coisas na movimentação dos cargos na magistratura. Mas em relação especificamente à promoção dos juízes, ela não gera uma certeza, não é líquido, não é certo. É uma expectativa de que provavelmente eu poderei virar desembargador na próxima lista de antiguidade. Mas não é certo. Eu entendo que não era absolutamente certo. Mas eu entendo também essa questão do argumento técnico. Né? A gente também não pode, com a finalidade de se alcançar um bem maior, jogar aquele artigo da Constituição no ralo. Né? Porque a gente vai começar a escolher o que é conveniente e o que não é conveniente cumprir na Constituição. E aí acho que é perigoso. Então, o argumento é técnico e é defensável. Certo. Agora, essas normas, elas valem para as promoções em segunda instância, né? E aí eu queria fazer um questionamento. Na primeira instância, é grande também a disparidade entre homens e mulheres no cargo de juiz? Na primeira instância existe essa disparidade, não é 50 por 50. Hoje, aqui no Espírito Santo, por exemplo, está mais ou menos 35-65. 35% de mulheres, 65% de homens. Mas quando você vê no segundo grau, né, nos tribunais, no nosso Tribunal de Justiça especificamente, nós temos apenas 5 mulheres das 30 vagas. Então, esse percentual já cai para 17%. E que está muito abaixo da média nacional, que já é baixa. Que já é baixa e muito abaixo da quantidade que nós temos na carreira em primeiro grau. Se temos 35% de juízas no primeiro grau, como é que temos só 17% de juízas no segundo grau? Cadê essas outras que poderiam ter subido também por merecimento? Né? Então, isso vale para todos os tribunais, não é? Vale, todos os tribunais em segundo grau. Então, TRTs, TRFs, TJs, todos do segundo grau vão valer essa regra. Agora, na sua opinião, pela sua vivência, né, por que essa presença feminina ela ainda é tão baixa no judiciário? Não apenas nas mais altas cortes, mas de uma forma geral em todas as instâncias da magistratura. Por que essa presença é ainda tão pequena, sendo que as mulheres representam a maioria da nossa população? Então, o direito ele é conservador e, por excelência, ele sempre foi um ambiente masculino. As mulheres sequer podiam ingressar na Faculdade de Direito logo lá nos primórdios, né, nas primeiras faculdades de Direito do Brasil. Elas sequer podiam estudar Direito. Então, isso vem de uma raiz machista muito longa, então é difícil ir quebrando isso. A gente já avançou tanto, né, mas há tanto ainda a avançar. Então, tradicionalmente conservador, tradicionalmente masculino, esse ambiente acaba, além de não atrair mulheres, as que estão na carreira, elas são relegadas a um segundo plano, elas não são vistas de igual para igual com seus colegas homens. Então, e isso em toda a carreira jurídica, né? Não só na magistratura, mas na magistratura, no Ministério Público, na academia, na advocacia, isso se observa em todas as áreas, né? Uma sociedade conservadora, uma sociedade machista, com histórico machista, vai refletir em todas as áreas, especialmente quando você está falando de poder, né? Que ser juiz, você ser advogado e mesmo dentro dessas classes, exercer uma função de poder dentro delas, ainda assim é uma quebra de não é o comum, né? Infelizmente não é o comum. Pois é, você acaba de citar que esse machismo, né, ele está presente não apenas na magistratura, mas também na advocacia, na academia. E aí, pela sua experiência profissional, como é que é hoje na advocacia? Porque as mulheres são maioria na advocacia. E ainda assim, é um meio muito machista?
Com certeza, assim, o direito a ser conservador atinge todas as áreas, né? Na advocacia, e eu sou advogada, né? Nós somos maioria, tem uma ligeira maioria entre advogadas do que advogados. Mas quando você vai olhar dentro da própria classe, os órgãos de poder, eles não são exercidos por mulheres. Ah, porque não existem boas mulheres? Não. Para exercer? Não, porque elas não são trazidas para aquele meio, porque elas não têm espaço. As que se inserem com muita dificuldade, precisando remar muito mais, correr muito mais que seus colegas homens. Então, na advocacia também tem esse problema, né? Na OAB Nacional também nunca tivemos uma presidente mulher. Então, temos ainda questões, vácuo aí, né? Questões a serem quebradas, a serem enfrentadas para as mulheres conseguirem chegar até as posições, quebrarem esse teto de vidro e chegarem às posições de maior poder. Bom, você também é professora de Direito e na academia essa situação, também essa realidade existe? Existe. Quanto mais alta é a gradação do professor, né, quanto mais títulos ele tem, qual o melhor programa que ele está, menos mulheres se tem. Né? Então, você tem uma quantidade já menor de professoras na graduação. Na pós-graduação, você já diminui mais um pouco. Na pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, ainda menos. Então, você vai tendo uma restrição cada vez maior. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos pouquíssimas professoras de mestrado e doutorado no direito. Né? Então, esse é um reflexo nítido. As mulheres, elas têm uma dificuldade de chegar lá. Agora, além dessas medidas, como essa que foi tomada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo, né, uma certa paridade de gênero para critérios de promoções, que outras medidas você considera que seriam necessárias para que a gente mudasse um pouco essa realidade, não apenas na segunda instância, mas na primeira instância também, e como você mesmo acabou de dizer, no próprio campo do direito de uma maneira geral, na advocacia, na academia, que medidas, na sua opinião, deveriam ser implementadas nesse sentido? Essa própria mudança do CNJ, nesse sentido, foi para atender a tratados internacionais, a Agenda 2030, que visa exatamente quebrar com essas discriminações de gênero, de raça. E acho que esse é um bom caminho, criar políticas afirmativas para que as mulheres consigam dar aquele passo que elas precisam naquela corrida que elas já começaram atrás. Então, é muito importante que mais políticas afirmativas, nesse sentido, estejam, e que as pessoas nos lugares de poder, quem tem gestão, tenha sensibilidade para esse ponto, para que não nos deixe retroceder. E é uma preocupação que é muito legítima, que por mais, Thelmo, que nós tenhamos uma evolução muito grande na questão dos direitos das mulheres nos últimos anos, óbvio que eu não consigo comparar o que era o direito da mulher há 50, 60 anos atrás com o que é hoje, a nossa percepção é de que existe um certo retrocesso na mentalidade das pessoas, especialmente por conta desse espraiamento de discursos misóginos, machistas, racistas, homofóbicos pelas redes sociais. Elas têm sido os grandes vilões desse espraiamento. E o pior disso tudo é que não é na sociedade em geral, é entre os mais jovens. Então, você vê um retrocesso em quem era para ser mais avançado, para quem era para ser menos conservador, está retrocedendo. Então, a gente precisa dessa conscientização, precisa dessas políticas afirmativas. Pois é, e o preconceito não é apenas por gênero, né, masculino ou feminino, mas é também por raça, por orientação sexual, orientação de credo, orientação religiosa, né, enfim, é de uma maneira bem mais ampla, né? Com certeza, a gente vê esse tipo de discriminação. A nossa sociedade, ela foi construída para homens brancos heterossexuais. A nossa sociedade, ela foi feita por e para essas pessoas. Então, todos que não se adequam àquilo, elas vão enfrentar um caminho muito mais longo. O que para um homem branco heterossexual é um pressuposto de que ele pode ser bem-sucedido, de que ele pode estudar, que ele pode ser independente, esse não é um pressuposto para todas as outras pessoas. Elas têm que, para alcançar isso, precisam ir além. Doutora Lígia, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado pela entrevista e pelos ótimos esclarecimentos prestados aqui. Eu que agradeço. Obrigada.
E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!